Já alguém fez bungee jumping? Alguém sabe o que é? Amarrar um elástico aos pés e saltar uma grande altura. Vocês sabem, mas eu sou físico, não sei fazer estas coisas. Se saltarmos se tivermos o queda-livre, saltarmos numa altura de 100 metros, a velocidade com que chegamos ao sol são 159 km/h. Então, o que é que nós fazemos bungee jumping? O que é que saltamos? Sabendo todo o risco que significa saltar. Nós saltamos porque confiamos. Confiamos porque confiar é crer, é acreditar. Quando confiamos, isso reduz a percepção de risco. E ao termos uma percepção de risco mais baixa, para níveis que nós aceitamos incorrer, nós desenvolvemos esse tipo de atividades. Esta percepção de risco, esta redução da percepção de risco, é na realidade aquilo que nos permite estabelecer relações entre participantes numa sociedade. Ela está presente, esta confiança está presente, ou tem que estar presente, em todas as nossas atividades. E se pensarmos bem, nós não conscientemente não estamos nisso no dia a dia. Efetivamente, a confiança está presente e é aquilo que nos permite realizar no nosso dia a dia. Coisas tão simples como alimentarmos, temos confiança naquilo que estamos a ingerir, que não nos vai matar ou não nos vai prejudicar. Quando vamos a um serviço médico, quando ligamos um interruptor e acreditamos que nada de mal nos vai acontecer, ou em múltiplas outras situações em que a confiança nos permite ter este tipo de comportamento. Mas como é que se estabelecem estas relações de confiança? Bom, vou utilizar aqui um exemplo da história para falar como é que é possível criar estas relações de confiança. Eu queria vos apresentar o João, é um homem desconfiado e, para além de ser um homem desconfiado, ele vive também numa sociedade em que os participantes não confiam uns nos outros. Okay? No entanto, vão ter que interagir entre eles. Vamos admitir que o João vai pretender fazer uma compra num supermercado. O supermercado há de ter um participante dessa sociedade e há de ter também alguém desconfiado. Como o João é uma pessoa desconfiada e não tem confiança para trazer consigo dinheiro que precisa para realizar uma compra no supermercado. E por isso ele vai utilizar um copo e vamos admitir que este copo é um copo inviolado. Ninguém, a não ser o João, vai conseguir aceder a este copo. Apenas o João dispõe da chave deste copo. Portanto, ele confia nisso. Ele confia nisso para guardar aí o seu dinheiro. O supermercado vai permitir a realização de uma compra porque, em qualquer altura, ele vai poder verificar que naquele copo do João existe a quantia necessária para fazer aquele pagamento. E, portanto, o copo vai permitir o estabelecimento desta relação de confiança diretamente entre o João e o supermercado. Obviamente que o copo aqui é uma metáfora para a confiança, para o conhecimento, para a proximidade, mas através deste mecanismo de copo, o João vai poder estabelecer relações de confiança diretas com todos os players desta sociedade. Se o João quiser comprar algo na outra loja, basta ter um copo nessa outra loja para poder realizar ou transacionar com essa loja também. E, portanto, como eu estava a dizer, o copo é aqui, na realidade, uma metáfora para o conhecimento e para a proximidade. E, se pensarmos bem, estas relações de confiança diretas estão presentes em muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando eu empresto dinheiro a um amigo, eu faço porque confio no meu amigo, porque eu conheço, porque sei que depois vou poder reaver o meu dinheiro. Portanto, há uma relação de confiança direta. Não preciso de ninguém para estabelecer essa relação de confiança direta com o meu amigo. Ou, por exemplo, quando deixamos os filhos com um familiar e que confiamos que os familiares vão tratar tão bem dos filhos quanto nós os queremos. E, portanto, é um método, nós não damos por ele, mas que está presente em tudo que nós
fazemos diariamente. Bom, há um pequeno problema. É que, para que este método seja utilizado, e utilizado em larga escala, e que eu pudesse utilizar convosco, eu teria que estabelecer uma relação de confiança direta com cada um de vós, e essa relação é bilateral, comigo. Portanto, o problema deste método de estabelecimento de confiança é que todos têm que estabelecer relações de confiança com todos para podermos relacionar. Portanto, estas relações diretas são eficazes, eu consigo estabelecer confiança com outra pessoa, mas não são eficientes e não são escaláveis. Não é um método que se consiga utilizar maioritariamente numa sociedade. Existirá algum método mais eficiente para o estabelecimento de relações de confiança entre participantes numa rede ou numa sociedade? Bom, voltando ao nosso exemplo do João. Imaginemos agora que, em vez de o João ter o seu cofre junto do supermercado, há aqui uma terceira entidade que vamos chamar de Banco X, e o João vai colocar o seu cofre junto desta entidade, deste Banco X. E da mesma forma vai fazer o supermercado, coloca também o seu cofre junto do Banco X. Portanto, para realizar esta operação, é tão simples quanto o João pedir ao Banco X que passe os recursos que estão no seu cofre para o cofre do supermercado. O banco, como mantém um registro daquilo que está disponível em ambos os cofres, quer no cofre do João, quer no cofre do supermercado, consegue verificar se existem recursos suficientes para realizar esta transação e, havendo isso colocado. Neste caso, há um pagamento de 100 euros, há um débito no cofre do João e um crédito no cofre do supermercado. Mas estávamos aqui à procura de um método mais eficiente. Há pouco tínhamos um único cofre que permitia fazer esta transação e agora temos dois cofres. Isto não é, aparentemente, mais eficiente que o método anterior. Bom, mas, na realidade, com um único cofre que o João possui junto deste Banco X, ele vai conseguir relacionar-se com todas as outras entidades. Imaginemos que ele vai a um supermercado, depois vai a um restaurante, ele só precisa de ter um cofre no seu Banco X e não vários cofres, tantos quantas as entidades com quem ele tenha que se relacionar. E da mesma forma, o supermercado também só precisa de ter um cofre junto do Banco X para poder estabelecer transações, vender os seus produtos às diferentes pessoas desta sociedade. Okay? Com um único cofre consegue fazer isso. Portanto, este é um método de intermediação. A relação de confiança, há uma relação de confiança, neste caso, entre o João, o comprador, e o supermercado. Essa relação de confiança não se estabelece diretamente entre o João e o supermercado, mas ela é intermediada. É intermediada por esta terceira entidade que aqui coloquei, que é o Banco X. Mas, na realidade, os participantes não necessitam de se conhecer, apenas necessitam de ter confiança neste intermediário. Se vocês pensarem bem no poder desta intermediação, se eu vos pedisse agora para um empréstimo para comprar a minha casa, seguramente, não conhecendo lado nenhum, dificilmente me concederiam esse empréstimo. Mas, se tiverem conta num banco e depósitos nesse banco, e se eu pedir um crédito à habitação nesse banco e o banco me conceder, na realidade vocês estão a emprestar-me esse dinheiro. Porque o dinheiro que o banco vai dar é o dinheiro que os depositantes lá colocaram. E, portanto, vocês não me conhecendo, através do intermediário banco, estão na realidade a fazer uma transação comigo. Portanto, este é o poder da intermediação, que permite este tipo de atuação em sociedade. Mas porquê é que nós confiamos no intermediário? Agora, falar em confiança em bancos não é propriamente a melhor altura para falar de confiança em bancos, mas os intermediários não são apenas bancos. Mas falando neste intermediário, porquê é que nós confiamos nos intermediários? Nós confiamos nos intermediários porque existe um sistema de regras, de procedimentos, de autoridades a que nós podemos recorrer e que de alguma forma nos dão alguma garantia de um determinado comportamento dos elementos da sociedade. É por isso que nós confiamos. E esta intermediação, portanto, esta relação de confiança intermediária, na realidade ela está presente em toda a economia. Ela é omnipresente, seja ela na distribuição, seja no setor financeiro, seja em qualquer outro setor, a intermediação é omnipresente.
Podem interromper se tiverem perguntas. A questão é, devemos confiar nos bancos? A questão é, devemos confiar nos bancos? Bom, posso responder da seguinte maneira. Não conheço até à data nenhum outro ator financeiro mais confiável do que um banco. Tenho outra pergunta. Então o que é que acontece se todos, imagino, vou voltar o caso do Milênio, como podia ser outro banco. O que acontecia se todos os clientes do Banco Milênio, retirassem o dinheiro do banco? Sim, isso chama-se gestão de ativos e passivos nos bancos. Na realidade, isso pode acontecer. Os bancos têm que diariamente gerir a sua liquidez, porque os depósitos que lá estão podem ser levantados pelos seus clientes. Isso tipicamente não acontece. Se nós pensarmos bem, nós somos muito resistentes à mudança. Exato, peço desculpa interromper mais uma vez, mas a questão é que se todos tirássemos o dinheiro do banco, o que iria acontecer é que o banco iria abrir falência. E depois as pessoas que colocaram lá o dinheiro, esforçaram-se para ter o dinheiro e colocaram lá o dinheiro, não iam obter o dinheiro de volta. Sim, mas só para responder a essa questão, na realidade existem mecanismos, porque existe o Banco Central, existe uma instância do Banco Central Europeu com linhas de liquidez específicas para este tipo de situações. Então porquê que não aconteceu isso com o BES? Não houve uma corrida, não foi um problema de liquidez. Foi outro tipo de... O blockchain supostamente veio resolver isto, não é? O blockchain pode ajudar a resolver, mas também não é a aspirina para todos os outros. Pronto, mas então, avançando um pouco mais. Portanto, vimos que este método de intermediação é um método que é mais eficiente que o método das relações diretas e é um método escalável. Nós podemos implementá-lo em larga escala e, na realidade, ele existe implementado em larga escala no mundo. Problemas associados a este método de intermediação. Antes de mais, ele é lento. É lento porque há vários atores nesta cadeia. E, portanto, todos eles vão ter que executar algum tipo de tarefa quando a transação se relaciona, se realiza, e, portanto, é um método lento. Quando nós fazemos uma compra com um cartão de crédito, por exemplo, o comerciante não recebe de imediato o valor da compra. Pode demorar vários dias porque há vários intermediários. Então, se fizer uma compra no estrangeiro, ainda pode demorar mais tempo. Portanto, é um método lento. Por outro lado, é um método suscetível a falhas, porque como é um método com centralização, portanto, o intermediário, na realidade, está a centralizar aquela relação, é um método suscetível a falhas. E quando o intermediário falha todo o sistema, porque todo o sistema depende desse intermediário. Depois é um método caro. É um método que os intermediários têm que ser compensados pelas atividades que estão a executar neste processo. E, portanto, é um método que acaba por ser caro. Só para ter uma ideia, a transferência de remessas que os imigrantes fazem é uma transferência cara em média, no fundo do Banco de Portugal, em média paga 7,6% sobre o montante transferido. Portanto, é caro também, é caro pagar este sistema de intermediação. Portanto, a pergunta é se existem alternativas a este método, ou a estes dois métodos, de estabelecimento de relações de confiança e que nos permite interagir. Já estão a adivinhar que a resposta é sim, e há de ser o tema que nos traz cá hoje. Vou falar um bocadinho, muito rapidamente, sobre algumas noções de criptografia, porque a blockchain utiliza algumas primitivas da criptografia, mas vai ser muito rápido. E aqui, se tiverem alguma questão a colocar, vão colocando para não ficarem com dúvidas. Portanto, a criptografia é uma ciência que estuda formas seguras para a troca de informação. Em particular, foca-se em três aspectos que são importantes para o tema da blockchain, que são a autenticidade, a confidencialidade e a integridade. Quando a Alice e Bob não foi o que lhes deu o nome, são os nomes que geralmente são utilizados nos exemplos da criptografia, quando a Alice e o Bob comunicam, como é que o Bob sabe que na realidade a mensagem que recebeu é proveniente da Alice, é autêntica, vem da Alice. Como é que se garante que esta mensagem só é do conhecimento destes dois participantes e que mais ninguém consegue aceder a ela? E como é que o Bob sabe que aquela mensagem que chegou é na realidade a mensagem que a Alice emitiu? Que ela é íntegra, que ela não foi adulterada no seu caminho.
Bom, alguns conceitos. Primeiro, o conceito de encriptação. Encriptar não é mais do que transformar um texto aberto, que é legível, num texto cifrado, num texto codificado. E para isso podem haver, e existem vários algoritmos que recebem como input este texto aberto e transformam num texto que é ilegível, não se conhecendo o algoritmo. Diz a lenda que o imperador Júlio César, quando queria comunicar com os seus generais, não comunicava com as mensagens escritas como deveria ser, mas aplicava uma regra que era o shift by 3. Os A's transformava-os em D's, os B's transformava-os em E's e assim sucessivamente. Fazia um shift de 3 posições no alfabeto. Quem não conhecesse este algoritmo não conseguiria ler, seria imperceptível, cifrar aquela mensagem. Embora seja um algoritmo relativamente simples. Mas, portanto, encriptar é criar o texto cifrado, desencriptar é voltar a recuperar o texto original. O conceito-chave. Este algoritmo era um algoritmo simples. Aos algoritmos podem ser acrescentadas chaves. Portanto, não só existe um algoritmo, como existe uma chave que é necessária como input para o algoritmo. Este algoritmo funciona com o texto aberto e com a chave, cifra através da chave e depois a mesma chave é utilizada para desencriptar, ou seja, para voltar ao texto original. Chaves simétricas, ou também chamadas chaves secretas. Neste caso, existe uma única chave para fazer esta encriptação e a desencriptação. Se eu quiser comunicar convosco, existe uma chave, vou utilizar essa chave, encripto a minha mensagem, envio a mensagem para vocês e vocês com a mesma chave vão conseguir desencriptar essa mensagem e ler a mensagem. Há aqui um problema original, que é como é que eu inicialmente partilho a minha chave convosco. Porque tenho que fazer de uma forma que só vocês conheçam essa chave e só eu conheço essa chave. Se houver um terceiro a conhecê-lo, esse terceiro vai poder desencriptar também essa mensagem e lê-la. E perdemos aqui a confidencialidade. Portanto, este método da chave simétrica tem esta deficiência ou esta dificuldade, que é como é que nós fazemos a partilha das chaves. Por isso surgiu um outro método, que é o método da chave pública ou da chave assimétrica, e que funciona da seguinte maneira. Em vez de haver uma única chave, agora existem duas chaves que estão matematicamente relacionadas. Não posso agora dizer como, mas elas estão matematicamente relacionadas. E estas duas chaves, a uma vou chamar pública, eu aqui estou a representá-la com a cor azul, e a outra vou chamá-la privada. A minha chave pública, sendo pública, eu vou partilhá-la convosco. A chave privada não, a chave privada vai ficar comigo. Okay? A chave pública vai servir para encriptar a mensagem, a chave privada vai servir para desencriptar a mensagem. Se vocês conhecem a minha chave pública, porque eu partilhei convosco, e quiserem transmitir uma mensagem, encriptam essa mensagem com a chave pública que eu partilhei convosco, e só há uma chave que consegue desencriptar essa mensagem, que é a minha chave privada, que só está comigo. Portanto, se vocês me enviarem essa mensagem, eu vou conseguir desencriptá-la porque tenho a chave privada. E mais ninguém vai conseguir fazer. E acabei de explicar o que está escrito neste slide. Neste caso, a Alice quer enviar a mensagem ao Bob, vai encriptar com a chave pública do Bob, que ela só conhece a chave pública, não conhece a chave privada, ela foi partilhada previamente, como e o Bob vai desencriptar essa mensagem com a sua chave privada e vai ler a mensagem que a Alice quis enviar para ele. Cada pessoa tem duas chaves, uma é privada, é só do seu conhecimento, outra é pública, é partilhada com todos. Isto resolve o problema da confidencialidade. Okay? Porque só os intervenientes na troca da mensagem conseguem aceder à mensagem em si. Um outro conceito importante é o conceito de assinatura digital. Se a Alice encriptar uma mensagem com a sua chave privada, agora falo com a sua chave privada, que só ela conhece, e partilhar se eu encriptar uma mensagem com a minha chave privada e enviar para vocês, este texto só pode ser desencriptado com a chave pública, que eu partilhei convosco. Não pode ser desencriptado com nenhuma outra chave, só pode ser desencriptado com a chave pública. Então, se vocês conseguirem desencriptar o texto da chave pública, significa que ele só pode ter sido enviado por mim, porque só eu tenho a chave privada que o encriptou. Okay? E isto resolve o tema da autenticidade. Okay? Então, temos a confidencialidade e a autenticidade. Agora, a função dash. A função dash é uma coisa que tem um nome estranho, mas é muito simples. É uma função que transforma um texto com um comprimento variável
importa o tamanho do texto inicial que eu tenho, em função da função dash, eu vou ter sempre um texto com um comprimento físico. E esse texto chama-se o Message Digest ou hash. Por que é que isto resolve o problema da integridade? Bom, uma simples razão. É que se eu pegar numa mensagem e calcular o hash dessa mensagem e enviar para vocês, e envio naturalmente também a mensagem, vocês vão poder executar a mesma função sobre a mensagem que eu vos enviei e calculam vocês o hash. E comparam com aquilo que eu vos enviei. Se for igual, significa que a mensagem não foi alterada no percurso. Porque basta uma pequena alteração no texto para o resultado da função hash ser totalmente diferente. Okay? Posso explicar outra vez? Sim, claro. Portanto, nós já vimos que com o mecanismo da chave pública e chave privada eu consigo ter confidencialidade, consigo ter autenticidade, como é que eu consigo garantir a integridade? Que a mensagem que eu quero transmitir para alguém não foi adulterada, alterada no percurso. O que eu faço, depois já vou mostrar mais à frente como é que todos estes três mecanismos englobados resolvem o problema, mas se a minha mensagem for alterada, essa nova mensagem, o resultado do hash dessa nova mensagem vai ser diferente do resultado do hash que eu fiz sobre a mensagem original. Portanto, se eu enviar para o DAI a mensagem e o hash que eu calculei sobre aquela mensagem, e o DAI a seguir fizer a função dash sobre a mensagem que recebeu, pode comparar o resultado que você obtém com o hash que eu lhe mandei. Se forem iguais, é porque não houve alteração da mensagem. Se forem diferentes, a mensagem não é a mesma que eu enviei. Pronto, isto tudo combinado, como é que funciona então? Bom, é relativamente simples. Portanto, a Alice quer enviar uma mensagem para o blog. O que é que ela vai fazer? Ela vai calcular um hash sobre a sua mensagem. Okay? E vai encriptar com a sua chave privada esse resultado do hash. Depois, pega nesse hash, que é na realidade uma assinatura digital, como ela encriptou com a sua chave privada, só com a sua chave pública que ela desencriptada, é na realidade uma assinatura digital. Eu pego nessa assinatura digital, acoplo ao texto original e vou encriptá-lo com a chave pública do blog. Okay? E vou enviar essa mensagem para o blog. Bom, ela foi encriptada com a mensagem pública, com a chave pública do blog. Portanto, só pode ser desencriptada com a chave privada que o blog tem. Vai utilizar essa chave privada e vai desencriptar essa mensagem. Okay? Vai conseguir fazer. Vai obter dois objetos. Como é que as pessoas não conseguem desencriptar essa mensagem pelo caminho? Como é que chaves garantem essa confiança? Garantem porque aqui está um esforço computacional. Está a ver? O mecanismo, o texto cifrado, só consegue ser desencriptado com a chave, com o par da chave pública ou privada. E, portanto, pode-se tentar fazer a desencriptação por tentativa e erro, mas é um esforço computacional que em tempo útil não se consegue executar essa operação. Depois também indica a dimensão da chave. Quanto maior for a chave, no princípio, maior esforço computacional vai ser necessário para conseguir resolver esse puzzle. Eu escrevo uma mensagem e envio para si. Então vai conseguir lê-la através da chave. Para enviar para mim, o que vai fazer é vai escrever a mensagem e assim vai utilizar a minha chave pública, que é partilhada com todos, para encriptar. Okay? Quem consegue desencriptar e ler essa mensagem é quem tem a chave privada, sou só eu. Okay? Toda a gente conhece as chaves públicas. As chaves públicas são conhecidas por todos. As chaves privadas só são conhecidas quem as tem. Pronto. Portanto, o Bob, recebendo esta mensagem encriptada, na realidade a mensagem contém lá várias coisas dentro, tem lá a assinatura digital e tem lá a mensagem, ele vai conseguir obter a assinatura digital e o texto aberto. Se ele conseguir desencriptar a assinatura digital com a chave pública da Alice, significa que a mensagem vem da Alice. Portanto, isto é uma assinatura digital. Por outro lado, como já tem o texto aberto, ele vai poder calcular o hash sobre esse texto. E se ele for igual ao hash que, entretanto, recebeu da Alice,
a integridade e a autenticidade da mensagem. Okay? Pronto, então, tendo já por base este conhecimento básico sobre criptografia, vamos então entrar na blockchain propriamente dita. Bom, a blockchain, dito de uma forma simples, não é mais do que uma base de dados distribuída. Na terminologia inglesa utiliza-se muito a expressão ledger, e portanto eu vou utilizar também aqui a expressão ledger ou livre-razão. Mas não é mais do que uma base de dados distribuída. Nesta base de dados registam-se transações que são executadas entre os participantes desta rede e os mecanismos e os participantes não têm que ser humanos, podem ser máquinas a falar com máquinas, a transacionar com máquinas. E quando falamos da internet das coisas, estamos também a falar desta possibilidade. E os mecanismos criptográficos que eu sucintamente descrevi há pouco são um garante de que aquilo que está registado nesta base de dados é imutável, portanto, uma transação, uma vez registada, em teoria, não pode ser alterada. Okay? E é de aceitação universal por todos os participantes na rede. Temos simples, a blockchain é isto. Agora, como é que se consegue isto? Bom, a blockchain surge em 2008 com um paper, um artigo, que foi publicado por uma pessoa ou por um conjunto de pessoas. Ainda hoje não se sabe bem quem foi que publicou este artigo, mas com o pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Recentemente houve um empresário australiano que reivindicou este nome, mas não está confirmado ainda, portanto ainda não se sabe quem foi que, ou a pessoa, ou o conjunto de pessoas, é capaz de ter sido o Mitchell, pode ser que eu diga isso a seguir, e em agosto de 2008 foi registado um domínio chamado bitcoin.org. Em outubro desse mesmo ano foi publicado este artigo. Este artigo descreve, na realidade, o mecanismo base deste mecanismo de pagamentos, que no fundo é uma rede blockchain, que ele chamou de Bitcoin. E em 2009 é publicado o código-fonte, o código informático, que permite implementar esta rede. Não precisa tudo mais alto. Olha, mais alto é sempre. Também, lá ver. A primeira implementação prática da tecnologia foi a rede Bitcoin, foi a moeda Bitcoin. Okay? Mas podem ser implementadas, eu no slide inicial tinha já uma alusão a mais de 700 moedas que foram implementadas. Eu posso utilizar a tecnologia blockchain, posso hoje pegar no código, porque o código está disponível e é aberto, posso implementar uma rede e dar-lhe o nome que eu quiser, uma rede deste género, portanto, permite registrar este tipo de transações e cria uma nova moeda. E muita gente faz isto, a questão é depois saber se há adesão ou não há adesão e se depois há massa crítica para continuar. Mas, portanto, a blockchain surge em 2008 com este artigo e esta primeira implementação que foi a Bitcoin. Isto chama-se blockchain 1.0, mais à frente vou fazer alusão à blockchain 2.0, mas basicamente a apresentação vai ser sobre o mecanismo que está por trás da Bitcoin. Pronto, alguns conceitos que são importantes para perceber como é que a blockchain funciona. O primeiro é este conceito de ledger, ou este conceito de base de dados. Portanto, o ledger é um registro, tal como você estava a dizer, pode ser um registro de todas as transações feitas em bitcoins, mas pode ser um registro de todas as transações feitas em Ether, por exemplo, que é uma outra moeda. Okay? Mas o ledger contém este registro de todas as transações. E os ledgers contêm um registro de inicialização, e neste caso eu estou a dar um exemplo, não é muito legível, aí atrás se calhar não vê, mas eu tenho 4 participantes numa rede, o A, B, C e D, e o registro de inicialização, e o registro de inicialização é aquilo que por definição se pretende implementar na rede, o que eu fiz foi, disse que A igual a 100. Portanto, nesta primeira iteração da rede, o elemento A da rede, este nó da rede, tem 100 euros consigo. A seguir, o A fez uma transferência, ou pede à rede para fazer uma transferência de 10 euros para B. E, portanto, essa segunda transação vai ficar registada também neste ledger.
Depois B faz uma transação para D de 5 euros e D finalmente faz uma transação de 1 euro para C. Portanto, o ledger é este registro de transações. É importante repararem que não existe aqui uma posição de saldo. Eu não sei, em determinado momento, sem olhar para a história que está registada no ledger, qual é que é o saldo de A, o saldo de B, de C ou de D. Eu, para saber isso, se quiser saber, tenho que olhar para a história que está registada neste ledger. Okay? A seguir, contas ou wallets. Todos os participantes nesta rede, no caso do rede Bitcoin, todas as pessoas que queiram transacionar Bitcoins entre si, têm que possuir um par de chave pública e chave privada. A chave pública, na realidade, vai ser o meu endereço. É como se fosse o meu número de conta no banco. Se alguém quiser fazer uma transferência, eu estou a falar mais uma vez, existem várias implementações da tecnologia blockchain. Não tem que ser necessariamente assim, eu estou a falar da versão mais simples, digamos assim, em que há versões, e mesmo na Bitcoin, em que esta chave pública já está também tratada criptograficamente, mas para simplificar vamos falar de chave pública e chave privada. Portanto, se alguém quiser fazer uma transferência de Bitcoins, para mim, aquilo que tem que fazer é pedir à rede para fazer uma transação de Bitcoins para um determinado endereço, que é o meu endereço público. Okay? Eu vou ter também uma chave privada para me poder autenticar, da forma que expliquei anteriormente, perante a rede. Portanto, este é o conceito de contas, digamos assim. Depois o conceito de transações. Quando eu peço à rede para fazer uma transação, na realidade, eu não digo à rede, transfere 100 euros ou 50 euros, neste caso Bitcoins, de A para B. Aquilo que eu digo é, utiliza estes inputs, e os inputs são transferências que fizeram para mim, okay? Para alimentar destes outputs. Imaginemos que o Dário tinha feito uma transferência de 50 bitcoins para mim, o Mitchell tinha feito outra transferência de 50 bitcoins para mim, portanto, eu ainda não tinha utilizado essas transações em nada, e, portanto, no Ledger eu vou ter lá estes dois inputs que nunca foram usados. A transação do Dário e a transação do Mitchell. Se eu somar os dois, eu tenho 100. Imaginemos que eu agora quero fazer uma transferência para vocês de 90 bitcoins. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir à rede para fazer uma transação em que os inputs vão ser as duas transações que eu recebi e os outputs vai ser uma transferência para vocês e o resultado, o total dos outputs tem que ser igual ao total dos inputs. Portanto, se eu só quero transferir 90 para vocês, vou fazer uma outra transferência que é transferir 10 para mim próprio. Okay? E esse 10 para mim próprio, na realidade, é um input que mais tarde vou poder utilizar para fazer outras transferências. Okay? Mas a pessoa sabe a quantidade de coisas transferidas, certo? Sim, é a pessoa que indica qual é a quantidade que quer transferir. Não existe a quantidade, existe um input e um output. Os inputs, eu vou dizer à minha wallet, o que é que utilizar para fazer a transferência, que eu quero transferir, por exemplo, 90 bitcoins para si. Okay? O que a transação vai ser preparada por este software, eu para poder transferir 90 bitcoins para si, tenho que ter pelo menos um conjunto de inputs que façam 90 bitcoins. Okay? Se eu tiver um conjunto que faça 90, é simples. Eu vou utilizar estes 90 bitcoins de inputs para um output que é uma transferência para si. Automaticamente estes inputs ficam consumidos. Eu já não vou poder consumi-los a seguir. Um balanço, não é? Assim tem que equilibrar o Exatamente. não é? O total dos inputs tem que ser sempre igual ao total dos outputs. Na contabilidade, os balanços é igual. Okay? O conceito de Open Ledger. Portanto, já sabemos o que é esta base de dados. O que é registrado nesta base de dados, que são as transações. Agora, o conceito de Open Ledger. Este registro é aberto, ou seja, é público. Todos os participantes têm acesso a ele e todos os participantes podem, em princípio, validar transações que são pedidas a esta rede. Para além de público, este ledger, portanto, Open, este ledger é também distribuído, ou seja, não existe um ponto centralizado onde esteja este ledger, que poderia ser facilmente atacado, como é, por exemplo, no caso do intermediário, nas relações de intermediação que vimos há pouco, em que eu posso ter uma única base de dados num banco que pode ser atacada. Portanto, na realidade aqui, o que vamos fazer é vamos distribuir uma cópia deste ledger por todos os participantes da rede. Portanto, mais dificilmente é fazer este ataque, eu tenho que atacar todos os participantes
participantes da rede para alterar este ledger. Portanto, o ledger é distribuído. Bom, agora quero fazer um pedido de uma transação a esta rede. Sendo o ledger distribuído, estes participantes, estes nós da rede, conhecendo o ledger, podem validar se aquela transação é válida ou não é válida. Se eu sou quem digo ser, portanto, tenho a possibilidade de fazer a transação, e se tenho os fundos, ou seja, se reúno os inputs necessários para fazer esta transação, para realizar esta transação. E sendo um ledger público e distribuído, todos podem fazer esta operação de validação. E é aqui que entra, na realidade, a alma, digamos assim, da blockchain, que é este mecanismo de geração de consenso. Porque eu, se no meu nó, posso facilmente alterar a minha cópia do ledger. O problema é que o ledger que é válido é o ledger da rede. É verdade, está na rede. Não é aquela que é apenas minha. Portanto, eu teria que conseguir impor a minha versão do ledger a toda a rede. O mecanismo que permite guardar as transações no ledger chama-se o mecanismo de mining. Há participantes na rede que têm a capacidade, porque instalam utilizam esse software, têm a capacidade de realizar estas operações. Podem realizar operações de validação e podem também realizar estas operações de registro de uma nova transação na rede, no ledger. Okay? Isto chama-se o mining. E este mining, na realidade, corresponde à resolução de um problema matemático complexo. E foi por isso que há pouco vos falei também da função dash. Há vários métodos de geração de consenso nestas redes. Este é um modelo, o Mitchell vai falar depois do outro, mas este é um modelo que se chama Proof of Work, ou uma demonstração, é preciso haver uma demonstração de que houve empenho suficiente, houve trabalho computacional suficiente e reconhecido por todos para se conseguir registar uma nova transação. Nem todos podem registar a transação, só quem conseguir realizar este problema matemático, resolver este problema matemático, conseguirá registar esta nova transação. Bom, e como é que isto funciona? As transações não são registadas no ledger uma a uma. Na realidade, elas são pedidas à rede para serem executadas, elas são colocadas numa pool e vão sendo tratadas por estes nós da rede, que vão retirando transações dessa pool, vão tentando resolver o problema matemático e, se o conseguirem fazer, vão registando estas transações. Esse conjunto de transações, existe mais informação, não apenas as transações, mas esse conjunto das transações vamos chamar de bloco. E, portanto, o que o miner faz é, pegando nesse conjunto de transações, vai executar uma função dash sobre esse texto, digamos assim, que é a reunião dessas transações que ele quer tratar. E a rede, isto está codificado na rede, a rede determina que o resultado dessa função dash tem que ter um determinado layout. Okay? Tem que começar, por exemplo, com um determinado número. E, portanto, só há uma forma de conseguir resolver este problema, que é por tentativa e erro. O computador o que faz é, pega nas transações, calcula a função dash, olha para o resultado final e, se ele tiver o layout que é pretendido naquele momento, resolveu o problema. Se não tiver, tem que voltar a executar esta função dash para conseguir obter a prova final. Há pouco disse-vos que só se o texto alterar é que o resultado da função dash é diferente. Portanto, como é que nós aqui garantimos que vamos ter resultados diferentes? Porque há um número que se chama o nonce, que é um número aleatório, que é introduzido para além das transações neste texto que tem que ser tratado, e, portanto, eu vou gerando números aleatórios e vou olhando para o resultado final. Quando o resultado final verifica a regra que está imposta na rede, então este bloco pode ser acrescentado ao meu ledger. Okay? Os miners que conseguem realizar esta operação são recompensados através de uma transferência para si de criptomoedas, neste caso de bitcoins. E é assim que a Bitcoin é gerada na rede Bitcoin. É através deste processo de Proof of Work que as Bitcoins são geradas. Hoje em dia, creio que são 12,5 Bitcoins que são geradas por cada bloco que é acrescentado ao ledger. Bom,
O processo é um pouco mais complexo, eu estou aqui a simplificá-lo. Na realidade, o bloco não tem só o que está ali em azul, que são as transações. Ele tem informação também sobre o bloco anterior. Nomeadamente, tem informação sobre o hash do bloco anterior. Este é o meu bloco N, tem aqui um conjunto de transações. Vou ter uma marca temporal, stamp, vou ter aqui o hash destas transações, e tenho o hash do bloco anterior. E é sobre isto tudo que eu tenho que calcular o hash e ele tem que verificar a regra que está imposta na rede. Isto significa que, se cada bloco tem informação sobre o bloco anterior, na realidade eu estou a ligar sucessivamente os blocos. E é por isso que se chama um blockchain, uma corrente de blocos. Este mecanismo é um mecanismo robusto, porque se alguém quiser alterar a história que está registada no ledger, na rede, na realidade vai ter que ter mais poder computacional que a rede. Porque vai ter que, se eu quiser alterar o bloco N-1, eu vou ter que alterar o bloco N-1, mas depois vou ter que alterar toda a história, porque eles estão ligados a todos os blocos anteriores. E, portanto, tem um esforço computacional que teria que ser superior àquilo que está disponível na restante rede e que está a trabalhar normalmente a registrar os blocos fictícios. E por isso, estes mecanismos criptográficos e esta dimensão da rede dão uma garantia de que aquilo que está registado na rede é, na realidade, aquilo que foi aceito por todos os participantes da rede e é imutável. Ou é muito difícil conseguir fazer uma alteração. Portanto, resumindo e simplificando, se eu quiser fazer uma transferência de bitcoins, portanto, aquilo que eu tenho que fazer é através da minha carteira, que pode ser está disponível na web, ou pode ser uma app que eu tenho instalada no meu telefone. Eu vou preparar uma transação, vou solicitar uma transação à rede, ela vai ser encriptada com a minha chave privada para se garantir a autenticidade. Eu vou submeter este pedido à rede. A rede o que vai fazer vai propagar este pedido pelos diferentes nós da rede, que vão estar habilitados a fazerem a validação e a tentarem fazer o registro destas transações. Portanto, quando as transações são validadas, elas são então agregadas, validadas do ponto de vista da autenticidade e do ponto de vista da existência de inputs suficientes para a transação que eu quero fazer. Então, elas são agregadas em blocos e os miners vão tentar resolver este problema matemático que eu expliquei. Se o conseguirem fazer, este novo bloco é registado na rede e a solução é propagada para todos os restantes nós da rede. Porque o esforço computacional de eu conseguir encontrar um hash que verifique a regra posta na rede é grande, mas a verificação de que eu cheguei à solução é fácil. Os outros nós, a única coisa que precisam fazer é, depois de eu que consegui fazer a mineração, publicar a solução, os outros nós o que precisam fazer é calcular o hash e verificar se efetivamente corresponde à regra que está definida na rede. E se assim for, eles registram também no seu ledger aquele novo bloco e se consegue fazer uma sincronização dos blocos entre os diferentes participantes na rede. Okay? Existem, como eu disse, uma profusão enorme de players e de soluções. A rede Bitcoin é apenas uma das redes implementadas com blockchain. Existem muitas outras e esta tecnologia não significa, nada que se pareça, apenas criptomoedas, nem pagamentos, nem transações monetárias. É, na realidade, uma tecnologia para criar este consenso, através deste mecanismo de proof of work que vos falei, criação de consenso entre os participantes numa rede. E é uma tecnologia que permite a criação desse consenso sem recurso a intermediários. Portanto, eu não estou a estabelecer uma relação de confiança direta, eu também não estou a estabelecer uma relação de confiança intermediária, eu não tenho aqui intermediários, eu consigo ter uma relação de confiança com todos os participantes da rede de uma forma desintermediada através deste mecanismo de blockchain que estivemos aqui a ver. Características importantes desta tecnologia e deste tipo de blockchain. A descentralização, portanto, não há intermediário no pagamento. Eu, para acreditar naquilo que está registado no ledger, não preciso de uma entidade
e da veracidade daquilo que está registado na rede. É uma simplificação, porque se não há intermediários, eu estou a simplificar processos, estou a queimar etapas. Se o estou a fazer, potencialmente tem processos mais rápidos. Há pouco estava a dar o exemplo de um pagamento com um cartão de crédito levar vários dias. Um pagamento com uma Bitcoin pode demorar apenas alguns minutos, ou uma hora. Portanto, é muito mais rápido. Há uma redução de custos, há menos intermediários e, portanto, estes processos são mais baratos. É uma rede imutável, transparente, com alta disponibilidade. O Ledger está distribuído por todos nós da rede e, portanto, se alguns ficarem comprometidos, os outros continuam a assegurar a rede e é uma rede segura por estes mecanismos criptográficos. Portanto, isto tem um potencial de impacto ao nível de modelos de negócio, porque estão muito alavancados na intermediação e permitirá criar novos produtos e novos serviços baseados neste tipo de redes. Um exemplo relativamente recente da aplicação desta tecnologia é esta rede de pagamentos que utiliza a Bitcoin, que é a Abra. Vocês podem fazer o download desta app para o vosso telefone e, se quiserem fazer o pagamento de alguém em Bitcoins, basta introduzir ali o valor e o destinatário e esse pagamento é feito. Isto é importante porque há muitos imigrantes filipinos nos Estados Unidos. A transferência de remessas desses imigrantes para as Filipinas, em média, as transações são de $200 e pagam $12 para fazer esta transação. Portanto, vão a ver, para transferir $200 para as Filipinas, custa $12, que é muito dinheiro. E isto, o primeiro caso de uso que foi implementado foi exatamente entre os Estados Unidos e as Filipinas. Portanto, isto, como o Bitcoin ainda não é propriamente uma moeda, há aqui a necessidade de fazer uma conversão das moedas locais na moeda Bitcoin. Mas o funcionamento é relativamente simples. Eu estou nos Estados Unidos, preciso de adquirir através desta app Bitcoins. Portanto, há quem venda Bitcoins também disponível neste mercado. Portanto, eu entrego os dólares localmente a alguém que vai vender Bitcoins. Depois faço a transferência de Bitcoins para a pessoa que está nas Filipinas. E nas Filipinas vai-se dar o processo inverso. Alguém nas Filipinas vai vender esses Bitcoins a troco de pesos filipinos e desta forma conseguimos transferir dólares para as Filipinas, para pesos filipinos, de uma forma mais barata e mais rápida. Este é um exemplo de pagamentos, é dos primeiros casos de uso que obviamente foram pensados para a tecnologia blockchain, mas é um caso de uso bastante interessante. Há muitos outros casos de uso, eu não vou entrar em detalhe sobre esta matéria, mas há muitos outros casos de uso, não só no setor financeiro, mas no setor médico, nas seguradoras, nos mídias, nas universidades. Há um caso de uso muito interessante nas universidades, que é se o Ledger contém uma forma imutável daquilo que todos os participantes de uma rede acreditam que é verdade. O Ledger pode, por exemplo, ser utilizado para uma universidade, uma instituição de ensino, emitir as cartas de curso, os certificados de licenciatura ou do que for. Okay? Bom, a blockchain permite esta criação de consenso entre os participantes na rede. E isto é importante vocês perceberem. A blockchain não é registar bitcoins. A blockchain é uma tecnologia que permite a todos os participantes na rede acreditarem naquilo que está registado no Ledger. O que está registado no Ledger pode ser Bitcoin, pode ser um certificado de curso, pode ser outra coisa qualquer. Okay? Aqui é a criatividade é o limite. E eu vou só falar disto, não vou entrar em detalhe. É possível também registar nestas redes e executar nestas redes programas informáticos. No caso anterior, nós estávamos a registrar transações, aqui estamos a registrar programas informáticos e executar programas informáticos de uma forma distribuída em todos estes nós da rede. E estes programas informáticos são chamados de smart contracts, que são programas, eu posso introduzir cláusulas nesses programas, e os programas estão-se a auto-executar e, portanto, auto-executam os seus termos nestas redes.
Um exemplo que foi anunciado, uma prova de conceito que foi anunciado recentemente no nosso país, foi a Associação Portuguesa, a APFIP, que é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, fez uma consultora e com mais alguns parceiros, a CMVM também entrou aqui, fez uma prova de conceito que foi utilizar estas redes blockchain de segunda geração, portanto, que permitem não só fazer o registro deste tipo de transações, mas também ter, digamos assim, lógica de negócio associada a esse registro. O que fez foi criou uma rede que fazer a emissão de, por exemplo, obrigações. Na terminologia inglesa estamos a falar de securities. Mas que tem regras próprias. Eu posso, nesta rede, emitir uma obrigação. Essas obrigações, em determinadas circunstâncias, têm que fazer um determinado pagamento de cupão a quem comprou essas obrigações e esse pagamento de cupão pode ser automaticamente realizado neste tipo de redes. Portanto, isto foi uma prova de conceito, não está ainda em ambiente produtivo, digamos assim, mas é um exemplo daquilo que é possível fazer com as redes de tipo blockchain para além das bitcoins ou das criptomoedas. Bom, onde é que nós estamos? Já estou a consumir muito tempo. Onde é que nós estamos? Portanto, a tecnologia blockchain, como eu disse há pouco, ela apareceu pela primeira vez em 2008. Obviamente que os conhecimentos de criptografia necessários foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas, mas a sua forma prática de utilização, no caso da Bitcoin, surge em 2008. E tem, nestes últimos quase 10 anos, o que é que se tem feito? Bom, tem-se tentado compreender a tecnologia. A tecnologia não está ainda madura, é uma tecnologia que está em evolução, está em desenvolvimento, e, portanto, não existe propriamente um standard desta tecnologia. E tem-se tentado compreender com o funcionamento dessa tecnologia. Identificação de oportunidades. O que é que eu posso fazer com esta tecnologia? O exemplo que há bocado dei da APFIP, que fez uma prova de conceito com a emissão de obrigações. A criação de consórcios, portanto, as empresas estão-se a associar em consórcio para tentar captar estas oportunidades. O R3 é um consórcio famoso na área financeira porque reúne grandes bancos que estão a tentar verificar que tipo de vantagens poderão ter com estas tecnologias. Como eu disse, têm surgido múltiplas soluções. A rede Bitcoin é uma delas, mas a rede Ethereum, que é aquela que permite emitir as obrigações, é uma outra. Existem mais de 70 plataformas, não há propriamente um standard ainda. Estamos numa fase de realização de provas de conceito, e provas de conceito ainda muito focadas no setor financeiro, embora comecem a surgir provas noutras áreas, como por exemplo o setor da saúde ou o setor da distribuição, mas essencialmente estamos a falar de provas de conceito. E como mostrei nos números iniciais, têm surgido inúmeras startups, inúmeras empresas que estão a tentar produzir soluções comerciais baseadas neste tipo de tecnologia. Bom, visão para daqui a 5 a 10 anos. O que é possível esperarmos? Bom, é possível esperarmos, obviamente, mais avanços tecnológicos, uma maturidade da tecnologia, que de certa forma permita mais facilmente às empresas adotarem, e o aparecimento de standards. O surgimento de quadros regulatórios, não falei aqui muito disto, mas tudo isto é novo, portanto as próprias autoridades, os próprios reguladores têm andado a tentar compreender os impactos desta tecnologia e como é que ela deve ser regulada e regulamentada. Não existe legislação própria e específica para as criptomoedas, nem para a tecnologia blockchain no espaço europeu. Há países que estão mais avançados, há países que estão menos avançados, há países poucos que proíbem ou ilegalizaram a utilização, por exemplo, de bitcoins, e o bloco asiático, por exemplo, tem uma posição contrária e, em termos de desenvolvimento da tecnologia, está a apostar muito. Portanto, é de esperar que surjam novos modelos de negócio disruptivos. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia que permite uma quase completa desintermediação no relacionamento entre os nós da rede, portanto, entre os participantes da sociedade. É de esperar que surjam novos mercados e novos ecossistemas. Dar-vos um exemplo. Existem cerca de 2,5 mil milhões de pessoas no mundo que não têm uma conta bancária. E uma das razões por não ter uma conta bancária é porque ter uma conta bancária custa dinheiro. O sistema de intermediação é caro. Através de uma rede tipo Bitcoin,
como por exemplo, temos o exemplo do Abra. O Abra é gratuito. Obviamente que eu tenho que comprar, vender dólares, ou comprar dólares, vender ou comprar os pesos filipinos, mas é muito mais barato, eu consigo aceder a serviços financeiros sem ter que ter uma conta num banco. É de esperar também que comecem a surgir modelos colaborativos diferentes, portanto, baseados em redes públicas e redes privadas, um bocadinho como nós temos a internet e temos as intranets, que é a utilização da tecnologia da internet dentro das empresas. Eu, através dessa tecnologia, consigo pôr as empresas a comunicar umas com as outras e a integrar as suas cadeias de valor. Através deste tipo de redes também será possível fazer essa interoperabilidade entre as organizações. E é de esperar que, efetivamente, esta tecnologia passe a ser utilizada de uma forma massiva. Mas um aspecto muito importante desta tecnologia é, na realidade, esta possibilidade da democratização da criação e da troca de valor. Se pensarem, a internet tem o sucesso que tem, nomeadamente a internet que nós conhecemos, das redes sociais, dos conteúdos dinâmicos, daquilo que conseguimos fazer hoje em dia com a internet. Tudo isso é possível fazer com tecnologia que foi inventada há não muito tempo, mas que é uma tecnologia de partilha de informação. Eu, se quiser, se eu publicar uma fotografia no Facebook, aquilo que eu estou a fazer é uma cópia da informação que eu tenho, uma cópia da fotografia que vou partilhar com quem estiver no Facebook. O método de cópia, está bom de ver, não é o método ideal para eu fazer a transferência de valor. Se eu copiar, se eu tiver 100 euros digitais e puder copiar esses 100 euros digitais e distribuir por todos, na realidade, esses 100 euros não valem nada, porque é muito fácil eu copiar. E, portanto, esta tecnologia da cópia, a internet da informação, é uma internet baseada em cópia, eu transmito cópias de informação, tem grandes potenciais, mas não serve para trocar valor. Esta internet acoplada com o mecanismo de blockchain, que nós podemos chamar de internet de valor, vai permitir fazer esta troca de valor. Okay? E quando a internet foi criada, não fazíamos a mínima ideia de podermos vir a estar no ponto em que estamos hoje. Aquilo que será possível fazer com esta internet de valor é uma questão que também não sabemos ainda hoje responder, mas que acreditamos que dentro de 10 a 20 anos vai mudar radicalmente a forma como nós utilizamos as redes digitais, como as organizações trabalham. Okay? E penso que este é o principal fator disruptivo desta tecnologia. E pronto, muito obrigado. Bom, o Dr. Pedro Martins simplificou. E é isso, a sabedoria é isso, não é? Conseguir simplificar coisas que são mesmo muito complicadas e muito complexas e é impossível compreender isto tudo, mas tornou mais fácil a apreensão do essencial sobre o que estamos aqui perante uma nova tecnologia que realmente parece que traz consigo, ou melhor, que substitui os mecanismos tradicionais de estabelecimento de confiança, como sejam, enfim, a própria reputação das instituições, substitui esse tipo de confiança por um outro tipo de confiança completamente diferente, que é a confiança matemática, não é? É o rigor matemático, o algoritmo. Portanto, substitui confiança baseada em reputação, muito por via do efeito de dimensão das instituições, da credibilidade, pelo rigor matemático. Portanto, é um outro tipo de confiança baseada em algoritmos. E isto muda radicalmente o panorama da confiança e os requisitos que são necessários para poder facilitar os negócios e para poder intermediar esses mesmos negócios. Eu não sei se a palavra negócio não é até capaz de ser um pouco redutora, na minha opinião, porque estamos a falar a vários níveis, vários tipos de ativos, e o Mitchell irá falar
vários tipos de ativos, assets, vários tipos de ativos que podem ser manipulados, digamos assim, manuseados com esta tecnologia, por um lado. Por outro lado, temos aqui também, em termos políticos, em termos socioeconómicos, temos aqui algum tipo de desintermediação da própria confiança política. Eu prevejo que isso irá ser um dos rumos possíveis nos próximos anos. Pode mudar realmente o panorama político-social e económico. O futuro ainda aí vem, não é? Mas somos nós que o construímos, com eventos como este, para explicar a tecnologia. Acho que é muito, muito interessante. O Mitchell vai falar sobre novas aplicações que podem ser construídas sobre esta tecnologia, em mais áreas, exemplos concretos, para vocês poderem não só observar o que já se vai fazendo, como até participar, não é? They can participate in the process already. E no final, mais coisas a dizer e voltaremos então a fazer um pequeno debate. Para já, passo a palavra ao Mitchell. O Mitchell vai falar em inglês, mas eu ficarei por aqui também, sempre que eu acho melhor fazer algum tipo de tradução ou de ajuda, aqui estarei. Mitchell, you have the floor. Okay, everybody can hear me now. Cool. Okay, so I have a very specific goal why I came here. I do a lot of stuff in crypto and blockchain. For example, I run blockchain in Portugal, so it's still very small, and in Lisboa. And of course, we had our next meeting at the end of June. We had a meeting yesterday, and we get together to discuss this stuff. One of the few communities in Portugal that do so. Now let's return to the basics here. What's a blockchain? At the most top and abstract level, we're just talking about a big book that we all share. We've all got a copy of it, and we've got a very specific rule, a very specific way of writing things into that we can all see at all times, that we can all agree on. And this means that we can have a shared conception of value. We can all agree that the value in this book is real, that it's useful. And the applications for that are gargantuan. They're really, really exciting. My goal is to help share with you what we're doing, a lot of really exotic, really strange stuff we're building with this technology, because what we're doing is going to transform your lives, and it's going to transform your children's lives, and you guys don't have a choice about it. Yeah. We're doing it whether you like it or not, and our systems are going to be better than what you have now. So I'm encouraging you all to understand it in advance so it doesn't come as a surprise when we turn over your world. And on the offside, if you want to participate, there are no barriers to entry. There's very few people in Portugal working in this space right now, and there's an abundance of opportunity. And the only thing you need to get involved is ability and understanding. There are no barriers to entry. So of course, if any of you find yourself very curious at the end of this talk, then by all means get involved. We'll be waiting for you. Okay, so I'm not going to go into most of the technical stuff because I think Pedro did a really good job about that, and it's actually quite difficult to do so. But let's first talk about who am I and where do I come from. My name is Mitchell Loureiro. I come from Vancouver, Canada. My father's Portuguese, my mother is Canadian. I've been working in crypto. Crypto is short slang for cryptocurrency and blockchain technologies since late 2011 and early 2012. Now, in 2011, I didn't have the guts to buy Bitcoin, but I sure wish I had, because it would have done very well, needless to say. But I've been here a while, back when everything started politically, and we were all just playing around with this technology that we didn't understand. Since then, everything has changed. Back when we started, I think the market capitalization was 5 to 10 billion, and now we're looking at 80 or 90 over the last few days. Like you said, surpassing the largest stock market capitalization in Portugal, I believe. So very interesting stuff is going on. Now, the first thing to understand when we're talking about the strange applications, the really exotic stuff that you can do with a blockchain, the first thing is to understand is why this kind of thing works. So remember, on the one note, we're making trust cheap. Okay? We're making trust cheap, and we're doing that by pushing the cost of trusting one another. We're pushing it into a network of shared rules. So we're saying, okay, everybody who wants to participate in this particular system
Here's how we're going to do it. It's codified in the network itself. And if you want to participate on the network, you have to follow the rules, and everybody has instant and transparent insight into those rules so we can all afford to trust it. Okay? By doing so, we can tear down the cost of trust. And there's actually a bunch of ways to do this. It's not just proof of work. There's a variety of ways we can make the trust cheap, but that's one of them. Of course, if I'm speaking too fast, you guys should let me know, and I'd be happy to have Dario make comments em português to make it mais fácil para todos. Se vocês acharem que alguma parte merece, mas não sejam tímidos, não be shy, se acharem que querem uma súmula em português, que é tempo de fazer um pequeno balanço do que foi dito, digam, está bem? Então vocês é que perdem. Convém que percebam aquilo que está a ser dito. Quando não entenderem, perguntem. É a melhor solução, está bem? Basta fazer um sinal, acho uma súmula do que foi dito até agora. Basicamente, esta última mensagem acho que é muito importante, ok? Que é, no fundo, a confiança está a embaradecer. Pensarem bem, porque é que há instituições? Para nos organizarmos, não é? Nós usamos as instituições para nos organizarmos. Esta confiança o que permite é que nós nos organizemos sem organizações, ok? Basicamente é isso. Nós suportamos custos de agência. Ok, não vou explicar como estou dizendo, mas nós suportamos custos para nos conseguirmos organizar. Precisamos das instituições para nos organizarmos. E estamos a começar a poder organizar-nos sem organizações. Okay? Isso muda tudo e, como diz o Mitchell, isso diminui o preço da confiança. O custo, melhor, o custo e o preço da confiança. Now, to talk about trust again, the big... Hello? Okay. So the big application for trust with a blockchain is that we make it cheap. But the really exciting stuff is significantly more exotic. The exciting stuff comes when you realize that we can basically put any arbitrary rule set into a blockchain. And what kind of rule sets are really fun to do with human beings? Well, social engineering ones. Incentive systems. We can essentially outline a system encouraging people to behave in unusual ways to create some kind of reward. Now, arguably, the first incentive system was Bitcoin, which convinced millions of very wealthy, well, not millions, but a lot of very wealthy people to throw a lot of money into essentially computing an arbitrary mathematical game. And the costs on that year on year, by the way, of that game, of that incentive system for Bitcoin are, depending on how you calculate it, many hundreds of millions of dollars per year. And all they do is have these graphics cards or these ASIC chips in very, very complicated facilities doing these very basic computations. So people spend a lot of money on this stuff. We can encourage them to do crazy things. And that's really what I want to talk about, because that's where a lot of the big innovations and blockchains are going to come from. We're going to see them hit the financial industry, and that's going to be cool, and that's going to change your life by making your banking a lot cheaper. That'll be nice, but that won't be that exciting compared to some of the really big stuff that's going to come. And that's what we're going to focus on today. We are going to talk about applications. So what are we doing with these tools? And we're going to focus mostly on public chains, not private ones that a lot of institutions are using. We're going to talk about public chains, the ones that you and I can go get a token of and participate in today, tomorrow, the next day. Things like Bitcoin, things like Ethereum, and many other more interesting projects. So let's talk about, I'm going to go through a variety of applications, one by one, and I'm going to lay out a scenario, and you're going to tell me if this sounds cool. So, who here has a bank account? Put your hand up. Oh, that's good. Most of us have bank accounts. That's nice. Okay. You guys remember what it was like to sign up for your bank account? It's kind of annoying.
wasn't it? I remember my first bank account. I had to sweat in a hot and lame bank, waiting patiently. Then I had to pay some money for it. And then I had to give them all my ID and all my information to these people I didn't really know, and these people I didn't really trust, to take my money, and I couldn't verify that they had my money or that my money still existed. I just had to give it to them, and I had to trust what was going on. Not so much fun. Now, there's a bunch of ways we can revolutionize this entire system by using the blockchain. Let's first start with the registration. A bunch of projects like Uport on Ethereum, projects like Civic in South Africa, and many more, are working on putting identification and reputation on a blockchain. Let's think what that would look like. What if, when you showed up to a bank or institution that required your identity, maybe it's your taxes, maybe it's your Metro card, I don't know, something that requires your identity, you gotta be sure it's you, so don't get tricked. What if all you had to do was put in a code in the device and all of your information showed up instantaneously? You didn't have to wait in the line. It was all automatic. And not only that, what if the information that was revealed was only what you had specified in advance? You wouldn't have situations where advertisers can buy information from states or private corporations and then spam your email, because by the way, they do that. You could have instant KYC, instant know your customer, instant verification of identity. No more brutal signups for online services, just done like that, and at virtually no cost. We're working on things like that. What if, in the event that something happened, if someone went missing, you could automatically transfer funds? Instantaneous. Basically an instant will, that nothing ever got lost. I know that the last time I had to deal with a will, I lost a lot of money dealing with lawyers and a lot of assets in the process. What if you never had to deal with that? Yeah. Automating that entire process. The list goes on. We're basically making your life a breeze. Now, nós estamos todos habituados a viver com a intermediação, que isto nos parece até um pouco mágico, não é? Aliás, alguém disse que a ciência avança e a magia recua. E de facto é assim. Estamos em médicos, em advogados, em instituições. Há tantos intermediários e nós lidamos com a intermediação a tantos níveis que pensar em viver sem intermediação obriga-nos a alterar toda a forma de ver. É um novo paradigma mesmo. Esta palavra paradigma está um bocado batida, mas realmente é a palavra que nos surge. É a existência de um novo paradigma baseado nesta descentralização da confiança. Okay? E o Mitchell está a abordar essas aplicações, essas possibilidades. So there's two basic applications. Now let's talk about a fun one. This is one that I work on myself. So I work as the VP of Marketing. I lead marketing at Steemit Incorporated. It's one of the largest blockchain, public blockchain projects, and by far the largest blockchain social media project. And for this, I'm going to ask all of you to take out your cell phones. For real. Because I can tell you. Que é o contrário. Pedem-nos para tirar os telemóveis para fora. I know it. It's done, huh? I want you guys to go to a website, if you can, called steemit.com. STEEMIT.com. And I want you to scroll down and take a look through it. STEEMIT.com. Let's hope it's working. No, it's for my access. Steemit. STEEMIT. So scroll down and take a look. Here's one of the applications that we're building for social media. Has anybody found the site yet? Okay, we got a few people in. Now take a look through it.
It might remind you of Reddit. Looks pretty similar. It's basically a clone, really. Let's not be too strange about that one. But there's something different about it. Can anybody see it? Can anybody tell me what's different when you look at that website and Reddit? What exactly is that? You think those are donations? Those aren't donations. I think it's like news with some kind of topics, but you have some value on On each news. On in each each post. post. Each content has some value attached. So let's see. Now, this is a content curation website. Again, much like Reddit, people will post their content. The difference is curation on this website isn't done with upvotes from Reddit. Curation on this website is done by cryptocurrency. So if you're looking at the top person on that list, how much does the top person under trending have right now? Someone yell it out to me. 4,000 to 56. Oh, that's ridiculous. Okay, that person in about 6 days is going to get $4,056 worth of Steam. That's not a joke. It's always easier to show people how this works rather than just tell them about it. The numbers stare you in the face. But how that works? It's a social incentive system. Okay? Well, we'll dive into that in a minute. But first, let's take a broad look. With a blockchain, we can take the back-end database that makes things like Twitter or Facebook or any other social media website, arguably most websites everywhere work. We can take that database and then we can attach value to them. In this case, we're attaching people's identities and their keys to the content that they produce. And we're attaching a cryptocurrency for it for curation purposes. So the more people with more Steam who vote for you, the higher your content is ranked. So it's a kind of attention economy. But of course, you're asking how does it work? Well, for Steam, we solve the problem of micropayments. Micropayments are extremely difficult. Basically, it's one of the holy grails in social media content right now. We're trying to find out how do we make all of you guys pay 15 cents for people to write stuff on the internet, because you're not going to pay 10 bucks for your articles. We're all too cheap for that. We're not going to pay even $1 for articles. We don't even, and here's the weird thing, we won't even pay 15 cents for an article. And it's not because we don't love our content producers. You watch influencers or people on YouTube all the time and you think they're great, but you don't really pay them, right? And a big part is because there's a psychological barrier. There's a psychological barrier, as Dario put it earlier today, between 0 and 1. It actually feels really painful to have to spend 10 cents on something. When you look at that and you're like, do I really want to pay 10 cents to pay this person? Do I want to pay 10 cents to every video I watch? No. Not even one. Not even 1 cent. But the funny thing is you do want to pay them, you just don't want to make the decision. So we developed the incentive system for Steam. The incentive system for Steam is basically an inflationary system. Instead of making you pay on Steam, what happens is there's a daily inflation. And this inflation is distributed to the highest upvoted content. And in that way, we totally skirt around the micropayment psychology problem. We say, look, you don't have to pay these people for content, no problem. But why don't you upvote them? Because you like them, right? You should upvote them. And then we give Steam, the cryptocurrency, to the people who are upvoted most. And the system works magically. Steam is worth about, probably $250 million at this point. There's several hundred thousand users, and it's growing exponentially. So all of this stuff is highly experimental, but this is just an example of an applied incentive system for social media. What if you said to people, look, do micropayments by upvotes and inflation instead of by having to pay it yourself? Don't make the decision. Let the system make the decision for you. Would you do that? Most of you don't know. But what we found is people love it. People really want to do it. It takes all the stress off, and it allows them to reward the entire network. And the costs are paid by the entire network. So every day the inflation goes by, you're only paying
maybe 5, 10 cents, maybe $1 from your total holdings. And instead, you have these great content producers making $4,000 in Steam, $3,000 in Steam. You can go through that whole list of people making money. Really changes the nature of your relationship. Perhaps you can explain them that you do with crowdsourcing the same stuff that Facebook do. Sure. So let's make another comparison, because Steam is always a good example, because we all know social media. I assume we're all on social media, right? Okay. So Facebook does a funny thing. The main way Facebook makes money is advertising, but they keep you viewing their stuff by keeping you in what's called the stream. This is the stream of content. When you're going through the stream of content that comes up, and you see your friends posting, you're like, yeah, like that. Good on you, buddy. Then you go down, you see someone you don't like, and argue with them. You see a cat video, and it's great. So you're checking all these videos, but you got to keep going. How does Facebook do that? How does Facebook choose what content's relevant? It does this with an algorithm. Its goal is to keep you on Facebook for as long as possible, essentially to keep you addicted, and to capture your attention as long as possible, so advertisers can get as much ads in front of you as much as possible. And the system works really well, and Facebook ads are really good. I know, because I run them. They make a lot of money. They're one of the most brilliant advertising systems in the history of man, second only to Google AdWords. But here's the thing. Facebook is controlling your attention. You notice you only see certain kinds of content on Facebook. You don't see other kinds. Wonder why that is. You don't really have a choice over what they show you. They decide for you. And if they don't like what you're seeing, they'll change it. And that's all there is to it. Now, at Steam and any platform that creates content, we have the same problem. How do you show things to people? How do you decide what's relevant to you? It's actually a difficult question. And we were like, okay, we're not going to arbitrarily decide who sees what. We're not going to censor you guys and tell you how you should think or live or do this or that or the other thing. How about the crowd decides? And they decide with their upvotes, which translates into money. How's that for democratic? Huh? And how about we distribute the entire rewards of the system to the people that vote for it? How's that for crazy? And we just see what happens. Okay? So here we have in Steam several incentive models. One is curation. How about you decide, instead of this big central entity, how about you guys decide as the crowd what content is great? And then two, you have the incentive system for applying value. How about you guys decide who gets the value and how much they get? And you decide it with your votes, you decide it with your shares, and you decide it with your comments. Really that simple. But is that transformed to physical money? You can easily, yeah. Yeah, no problem. There are some real-life exchanges working on getting Steam integrated for fiat withdrawal. Normally, what you do if you make Steam is you withdraw it to Bitcoin or some other more liquid currency. So basically, the Steam makes the relevance of the news, and yes, and that's what appears on our feed. That's what Facebook kind of does, but associated with the Steam. Yes, so what Facebook does is they tell you, they use the algorithm to decide what you see, and Steam says use the crowd to decide what you see. And then it rewards the crowd, it rewards the content producers who make great stuff with Steam as a reward, and to encourage them to keep making great content. Okay? So, how many of you guys were expecting something like that when I said you can do cool stuff with blockchain? Yeah, not a lot of you. Pretty weird, huh? And it's not just there. We're using the Steam blockchain to build a variety of applications like this. For example, Steam Instagram. It's called Steam Shop. That is in production, not by us, but by another team. Another team is building a Twitter kind of clone for the same thing called Zapple. So imagine if you get paid to tweet like Donald Trump. That'd be hilarious. I mean, Donald Trump would dominate that platform, so we gotta be careful. But yeah. Or what if there was a Dig, if anybody remembers Dig? There's a Polish team called Streamy that's building the same thing. And they're going to build their app, and then they're just going to integrate it into Steam. And this gives them a way not only to incentivize people to make great content, it's a social engineering at scale, that's what it is, but it also gives them a viable business model
because they can take a very small percent. And by doing so, they can keep their network open, and they can just have fun with it while making enough money to support it, or perhaps a lot more. Who knows? So, that is one very obvious application of an incentive structure. Just one note. We make the esteem of the people that we follow. That's it. Pardon? I don't understand. We evaluate the people that publicate some stuff, that the news of somebody, or the post of somebody, and we kind of we give them the value so that news can be important for us or not. Yes. So the crowd decides who sees what, but I should specify, it's not just the content creator that's given the rewards, the curator is also given the rewards. So if you're someone who's uploading good content, you get steam too, to encourage you to keep doing so. And commenters get rewards too, so if you're helping to create positive interactions on the platform, you also get rewarded. Bom, basicamente o que acontece, para comparar os dois sistemas, o Mitchell já explicou muito bem, mas se recuperarem aqueles conceitos que eu expliquei muitos de vós, de valor de troca e valor de uso, compreendem a diferença destes dois conceitos. Perceberem essa diferença, torna-se muito fácil perceber o que está a passar. O Facebook, basicamente, dá-nos a todos valor de uso e fica com o valor de troca todo para ele. Por isso é que vale milhares de milhões de dólares. Okay? Porque permite-nos copiar coisas, partilhar coisas, fazer shares, etc. Mas quando se trata de valor de troca, nós não arrecadamos nada. Neste sistema, são os próprios utilizadores que também partilham o valor de troca. Não só o valor de uso, como até aqui a internet tem sido, mas também o valor de troca. O valor de troca é aquilo que nós podemos obter em troca daquilo que temos. Okay? O valor de uso é o valor que nós usufruímos ou utilizar num determinado ativo. Nada coisa. Portanto, são coisas diferentes. Até à data a internet só servia para partilhar valor de uso. A partir de agora, serve para partilhar também valor de troca. O que muda completamente as regras do jogo. Okay? Diga. Para mim ou para o Mitchell? Pode ser para o professor, só para ser mais fácil de compreender também. É o avaliado que vai obter o valor de uso. O avaliado Sim. obtém Seja, o valor de troca, Steam. Sim, ou seja, imagina, Steam mede em valor de troca. Com Steam se pode comprar coisas. Então, se eu avaliasse o professor é que ia obter valor de uso disso. O meu conteúdo. Não são as pessoas que estão a ser avaliadas. Atenção, diretamente. São os conteúdos que as pessoas produzem que estão a ser avaliados. Ou ser avaliados é para eles transferir de valor. Valor de troca. Até aqui um like era só valor de uso. O valor de troca ia todo para o Facebook, depois pode fazer publicidade, etc. Pode depois transformar, monetizar isso em valor de troca. Neste sistema, o valor de troca vai imediatamente para quem produz o conteúdo. Okay? In English, please. In Steam, we have inflation. The inflation is what is distributed. So technically, what's going on in the system is a very, very tiny devaluation of everybody every day. Desculpa, Michel. É assim que é criado o dinheiro em geral, não sei se tem noção. Ok? Qualquer moeda, e é preciso distinguir moedas de dinheiro, são coisas diferentes, é criada através de um mecanismo inflacionário. Ok? A inflação cria moeda. Ok? Que desvaloriza a que já existia. Isto é fácil de compreender. É assim que sempre que são criados mais dólares ou mais euros, o que se está a fazer no fundo é subtrair dólares e euros àqueles que eram proprietários dos anteriores. Portanto, com isto cria-se dinheiro. Portanto, isto é apenas um sistema muito parecido. E já agora, eu dizer o seguinte. O que está a perspectivar é a possibilidade de abandonar o padrão redutor do valor de troca numa ou duas moedas mundiais. O que é que há? Há o dólar, há o euro e há pouco mais. Não é? Todo o valor de troca é reduzido a estas dimensões, é padronizado, de forma redutora. E por isso é que o dinheiro depois corrompe tanto, etc. E é o responsável por tantos problemas. Até à data era a melhor solução. Parece que vêm aí outras soluções.
em que podemos ter muitos tipos de valor de troca, ou melhor, muitos indicadores desse valor de troca, sendo que Steam é um deles apenas. Não desfazendo, é apenas um deles, daqueles de perspectiva no horizonte. Não sei se... Sure. The end of a certain period, the inflation for that period is distributed according to basically the percentage of likes or upvotes that a person gets. So if a lot of people upvote your content in a certain period, it doesn't have to be everybody, but a lot of people say you get 10%. And at the end of that period, you get 10% of the inflation in that time. Okay? Yeah. So that's the secret for micropayments, by the way, which has been a serious problem for businesses and technology startups for a long time now. You can't really solve it by making people pay money, but you can solve it with inflation, and people are glad to have a small devaluation of their currency to reward their content providers, but they are not happy to pay for things in small amounts. Psychologically, it's very, very painful. So that was the secret to the system. Mais uma vez, é isso que acontece no mundo físico também, em que as pessoas aceitam pacificamente a inflação. Não pacificamente, mas não sentem que lhes estão a ir ao bolso, digamos assim. E sentem perfeitamente que estão a ir ao bolso quando têm que despender uma quantia maior, não é? Que é a mesma coisa. A inflação cria, de facto, dinheiro, não é? E de facto, as pessoas estão a pagar. Estão a pagar porque a inflação vai prosseguindo o seu rumo, não é? Tal e qual como nós estamos habituados a acontecer. Só que os benefícios são distribuídos em vez de serem centralizados. But okay, do you guys want to keep talking about Steam, or do you want to go on to something more exotic, something even weirder? Stranger, maybe yes, maybe no. A lot of this stuff, who here knows the show Black Mirror? Okay, not many people. That's okay. A lot of what we're building is kind of like that. So maybe we'll scare you a bit by saying that. Let's talk about another application. And Steam is a really good example of incentive structures. Basically, how do we encourage people to engage in good social behaviors and attach value to that and decentralize the protocol and make it so that everybody owns it so that nobody can abuse and control it. But there are also other applications that don't require such incentive structures. So one of them is the machine-to-machine economy. Now, has anybody here ever heard of the term the Internet of Things? Okay. So you guys all have cell phones, but in 5 to 10 years, you're going to have a cell phone that talks to your watch, that talks to your earrings, that talks to your tattoo, that talks to something else. Maybe your shoes, maybe your socks. I don't know. Could be a lot of things. Maybe a pill in your body monitoring your insulin. Or any number of things. Seems like a joke, but it's not a joke. This is already happening. This is the Internet of Things, where multiple devices are interconnected. And those are just wearables we are talking about. Devices that you wear. I don't have any because I'm paranoid, but I should. Other things include, what about your fridge, your toaster, your lock on your door? You could put an Internet of Things device, basically Wi-Fi on there, and you can have all those things talk to each other. You can have it so that when you get within 10 feet of your door automatically unlocks. It opens just a little bit. The lights go on, and based on what you set a command you put in your phone ahead of time, it lights up the passage directly to where you want to go, such as your fridge or your bed. Who knows? And then it opens that door for you, and it shines the light directly on the item that you know you want. Wouldn't that be nice, huh? The telephone only rings if you are at home. There you go. So many applications. But there's a big problem with this. These machines are extremely difficult to secure, and it's extremely difficult to order them appropriately. Basically, we don't have a way for them to cooperate effectively with each other, or we have limited means. We have a variety of experimental technologies, but it's hard to get them to work in the proper order. And so you might want that specific set of functions to come in, but maybe because the commands are poorly inputted, everything gets out of whack. And so the door never opens, but everything else opens, and all your food gets spoiled in your fridge. And you can't open it because it's electronic lock. Or, of course, the more common one, and this is something we're already seeing with the hacking of very, very expensive drones in Texas and Mexico,
is what if people can hack your devices because your security is awful. Yes, we are already seeing American drones go down in many amounts because very smart people in Los Angeles and in the north of Mexico and the drug cartels there are basically hacking into those drones and telling them to fly around in circles. And their security is just awful. So how do we deal with that? Well, the Americans can use drones just fine to monitor their borders. The trick is, nobody cares about the law if you're hacking into it. So at that level, it's kind of meaningless. Remember, the blockchain doesn't really care about law. It only cares about power and the ability to actually accomplish things. Only cares about consensus and majority of people. Yeah, we're obsessed with that word. Consensus, we say it all the time. You just kind of get used to it. But blockchains give a way to secure our networks, to secure our Internet of Things networks against these kinds of security violations or problems. Because we can attach tokens, we can attach values to their function, to their communication. And by doing so, if we attach these tokens, these value functions directly to the network, not only is there an economic cost to attacking the network, but the entire function of these networks becomes transparent. So let's give it a very basic example. Not on the security side, but on the practical utility side. We're going to go in a little bit of a different direction. Suppose you have your fridge, and you love your fridge. It's beautiful. It's a very fancy fridge. It can track things. It can tell you how much milk you have. It can sense how much garden you have based on the weight. It can see how much of your cheese bowl is filled. And it knows on average, based on your settings, based on your directions, how long it takes you to eat your favorite kind of cheese. But you got a big problem. You see you're running out of cheese and you're so busy all the time. What do? You don't have time to go get more. Well, using this kind of system, we could relatively securely, in a way that we could not do before, have your sensors in your fridge talk to the wireless device on your fridge, talk to your to some kind of smart contract function. Bingo. That's right. But only if the price is reasonable. Only. So the fridge communicates with the cheese guy. That's right. Okay. That's right. You can automate the buying and selling of your goods. How about cleaning products? I never remember what kind of cleaning products I need for my home. It'd be nice if I could automate that, and it would just show up. Rinse and repeat for a lot of different functions. We need a way to manage this machine-to-machine economy. We don't really have one right now. Smart contracts provide a means. And that's just the most basic application of a machine-to-machine smart contract. When we're talking about a smart contract like that, there is so many possible functions that it's hard to imagine. We can automate pretty much any process and put it on a transparent digital ledger and say, look, this is how it's going to work. Nobody can mess with it. Nobody can stop it, hypothetically. Anyways, so you can safely have your fridge talk to the cheese guy, whereas in other situations, without some kind of way of securing your value, that's extremely dangerous because of some talented phisher or hacker that's into your fridge. Maybe they can access your credit card details and then you're screwed, right? Or your identity from that. That's not a joke if you're going to put your identity and stuff in there. So we need some kind of way of securing our value. Without blockchain, you can't trust your fridge. Yeah, without blockchains, we can't really trust the cheese guy to bring the cheese to our home. Yeah. I'm not necessarily saying that without blockchain you can't do that. You can certainly do these things with centralized solutions. Blockchains just provide a feasible alternative that could quite possibly be better than doing it on a centralized database. Maybe you trust the guy, the system that you're using really well. Maybe Facebook integrates these kinds of functions, and you trust Facebook. But you know what? I don't trust Facebook. Okay, if you don't trust, if you don't want to trust nobody, you have to trust everybody in the blockchain. Yeah, it's kind of funny like that. Like that. So there we've talked about two very basic applications, smart contracts, incentive systems. Smart contracts are really cool because you can build pretty much anything into them. So you could automate large parts of your own life. If you're running a business, you could say,
given date XYZ, given date X, transfer my business invoices or my tax returns to my accountant, and your accountant can have his own smart contract to say, okay, given receiving of these invoices, put them through this function which does most of the work for him, and then he can pass it to the next guy and so on and so forth. And in this way, you can not only automate these processes, but you can automate the passage of value. Okay? And this is one of the great financial interests. Is you can automate all these business processes away. Okay? Professor Dário, pode-se explicar melhor o que é o processo de automatização? Processo de? Automatização. Automatização? Automatização, sim, ok. Qual processo? Eu agora estou... O Mitchell estava a falar de automatização, por exemplo, neste processo do Cheese Guy, trazer o queijo para a nossa casa. Como é que o processo de automatização ajuda nesse... Isso foi, basicamente, é a aplicação a um caso muito concreto, que é o caso do contrato inteligente, digamos assim, que é programado através da tecnologia que o Dr. Pedro Martins explicou de forma tão simples. Eu digo brilhante, quando é simples é brilhante. Trata-se apenas de, graças à tecnologia blockchain, graças a essa situação de nós podemos confiar que o sistema é, de certa forma, imutável e que é incorruptível, digamos assim, pelo menos em teoria, até à data parece que o sistema blockchain funciona muito bem, nós podemos programar no sistema contratos inteligentes, os tais smart contracts, entre as entidades, entre as máquinas. Automatização porquê? Porque é entre uma máquina, que é um frigorífico, e outra máquina que é uma queijaria, não é? Qual era o negócio? Era o queijo, não é? É o supermercado. Um dispensador automático de queijo, por exemplo. Ok? Portanto, sempre que o sensor no frigorífico nota que falta lá determinada quantidade de queijo face ao nosso histórico, e esse conceito vocês compreendem bem do marketing, não é? Portanto, nós vamos educando o frigorífico a nosso respeito. À medida que vamos comendo queijinho, vamos educando o frigorífico a nosso respeito, não é? O frigorífico vai aprendendo connosco o nosso ritmo de ingestão de queijo. E, portanto, ele compreende qual é a melhor altura. Pode, inclusivamente, depois, como é um pouco a brincar e um pouco a sério disso, pode, inclusivamente, depois escolher e jogar ali com algum delay para aproveitar um melhor preço do queijo, por exemplo. Ou uma promoção, ou qualquer coisa. Isso pode ser tudo programado. Okay? Entre máquinas. Entre máquinas. Okay. So far over the stuff that I've gone over, you guys feel like you're understanding what I'm saying, or am I being very unclear? Tá bom? Tá bom? Okay. I don't think there's a need to go over too much more because the list really goes on. So I'm going to touch on a few ones with just a few sentences to share some more exotic business applications that we are working on, things that will change your world in unusual ways. And then I will touch on the most entertaining one in a project I'm working on personally. So here's some interesting stuff that you can do with the blockchain as well. One, because you have decentralized settlement, which means you can basically directly see and control your own money at the most basic level. You have instant access to a world of crowdfunding. You can raise money from basically the entire world all at once, instantaneously over the internet. And this is what's called an ICO, and it's extremely popular in our business. I would know, I'm a marketer. This kind of stuff is what I do. And for perspective on how insane this market is, and I don't say it's safe at all, not at all, and I don't call it investing, because it's not investing, but for perspective on what people are doing with it, Brendan Eich, the creator of JavaScript, and one of the ex-CEO of Mozilla Foundation, and another creator of something called the Brave browser, did an ICO for an attention token for advertising publishers, and he raised, I believe it was $36 million in 26 seconds. Yeah, that was yesterday, I believe. Yesterday morning. I don't like it at all personally, but it is what it is, and we have our own investing culture, our own crowdfunding culture in crypto that is the most sophisticated in the world. We have the most sophisticated distribution mechanisms. We have the most sophisticated protocol. We have the most sophisticated pretty much everything with regards to crowdfunding. Now, the legality of a lot of the things is in question, though, so I don't necessarily encourage people to get into it, but it's just one application
we're making money not just cheap, but we're making money limitless. No longer are you restricted by your bank to go do this or that or the other thing. Your money becomes global. Only you control it, and you can literally do whatever you want with it. So that's one very dramatic consequence of this kind of stuff. Another application that's cool is prediction markets. Yeah. Prediction markets are about predicting the future. What if you could invest or make a trade on what's going to happen in the future, like you could a stock or a commodity or a foreign currency? What if you could say, I bet that Portugal's GDP, let's say someone makes a bet. They say Portugal's not going to have any economic growth this year. And everybody says, yeah, that's true. Portugal's not going to make any money. But you're savvy. You understand Portugal's super cool. And you say, no, Portugal is going to grow this year. You can make a bet on one of these prediction markets and get a corresponding reward based on how many people are on the other side. And what this means is you basically open up the financialization of everything. Anybody can make a market, anybody can trade, anybody can bet on any possible or potential event. This can be used to crowdsource information to see what people really think. This is the idea of futarti. What if you could create a government based on people's predictions? What if you could run your state based on people's predictions? And this idea is growing. But these are some of the things going on, and those kinds of markets already exist. Let's go back to crowdfunding. Does that work in a specific platform, offline platform, or do you work with existing platforms? So with crowdfunding, there's a variety of ways to do it. Crowdfunding with cryptocurrency is really easy in general, but there are some dominant platforms. Obviously, the original crowdfunds were all done with Bitcoin. Nowadays, more of them are actually done with Ethereum, because with Ethereum smart contracts, you can automate the receiving and distribution of blockchain tokens. So you can literally do your crowdfund and distribute all your assets in a split second. It's marvelous. Ok, só para explicar, o Ethereum é uma plataforma que, digamos assim, consegue aproveitar a tecnologia blockchain para criar outro tipo de proposições de valor, mais diversificadas. Okay? Tem uma moeda própria, que é o Ether, e no fundo, digamos que Bitcoin é um token também, de certa forma. Okay? Portanto, há tokens para tudo. Bitcoin é o mais conhecido. A Ethereum tem o seu próprio token, que é o Ether, e poderá ser feito, o do frigorífico também podia ter. Portanto, basicamente o que se trata é que nós estamos a ter forma de poder diversificar os mecanismos de criação de unidades de medida de valor, os chamados tokens, dos quais o Bitcoin é apenas o mais conhecido. Okay? Isso é uma coisa. Outra coisa é que isso é uma tecnologia, e como qualquer tecnologia, tem que ter muito cuidado, porque as utilizações podem ser legais, ilegais, morais, imorais, amorais. Portanto, vocês não confundam a árvore com a floresta, não é? Portanto, a tecnologia pode ter inúmeras aplicações positivas, o que não quer dizer que se possa fazer tudo aquilo que é possível fazer. Portanto, abre todo um novo conjunto de possibilidades. Nós podemos medir o valor de coisas nobres, de missões nobres, de elevados valores, e de outras coisas abjetas que eu nem me atrevo a pronunciar aqui. Criminosas mesmo, não é? É possível usar a tecnologia para o bem, mas isso também é energia nuclear. Vocês podem ter energia nuclear usada para o bem ou para o mal. Qualquer tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. E quanto mais poderosa ela é, mais cuidado e mais reflexão é necessária antes de a utilizar. E isso espero que fique bem claro. Não se trata de fazer tudo aquilo que é possível, trata-se apenas de ver que há inúmeras possibilidades que não existiam anteriormente e, portanto, isso cabe-nos a nós também darmos uma certa responsabilidade de fazer um esforço para as aproveitar da melhor forma. Não é enfiar como avestruz a cabeça na areia. Isso não resolve nada, não é? Temos que tentar perceber quais são as melhores formas de poder avançar a humanidade com as tecnologias disponíveis. E esta realmente é uma tecnologia revolucionária, disruptiva, não é? Como está no cartaz, no título da conferência. E tchau.
So one thing to keep in mind with crowdfunding, for those of you who are thinking about building a business or a startup, and I imagine if you're in this, if you're still here, that might be on your mind in the future sometime. You may very well be raising money not from VCs, not from venture capitalists or angel investors. You may be going directly to the crowd in a way that was never possible before. And as you can see with our growth in Pedro's excellent presentation, as he documented in the beginning, we are catching up very, very, very quickly to them. So, soon enough. Let's wrap up shortly. What's another thing you'll have in a few years? In a few years, you'll have a supercomputer on demand. Okay? And it won't be as efficient as an existing supercomputer, to be quite honest, because consensus has costs. But tools like IEX for distributed servers and computing, tools like Golem for distributed, I believe they're doing high-resolution imagery, processing those images. These kinds of things will give you access to a colossal amount of computing power just over the internet. It'll be a dream come true for people who need to process a lot of stuff. And now we're going to, well, we can always talk about DAOs too. DAOs are always fun. Decentralized autonomous organization. What if you could create a company that basically just ran over the internet and you voted, you distributed assets, you made all decisions of it strictly over the net, following certain rules? It would be pretty interesting. Almost like a decentralized country, a country on the internet. But let's dive into the most, arguably one of the most interesting things. So this is actually something that I'm working on right now. One thing that we are working on right now is meme markets. That's right. Memes. That's right. Who here knows what Doge Dog is? Oh, okay. Some of you guys know what Doge Dog is. Isn't he the cutest dog in the world? Right? There's bad news for you about that later, but yeah, he's super cute. So Doge Dog is this Japanese Shiba Inu, and he's the golden dog. He looks like he's kind of dumb, and he's like so wow, extra wow. But the problem with Doge is basically just an internet meme that came up on Reddit and became a big thing. But a lot of you guys don't know is that Doge Dog is worth a lot of money. Specifically, there's a cryptocurrency based on Doge Dog called Dogecoin. Dogecoin is worth about, I think, $300 million. I know, isn't that crazy? That's not right. There's nothing wrong with that. But there's a funny thing here, because we're seeing a transformation of art and culture. So far, art and culture has been restricted, very much restricted in terms of what kinds of forms it can take, and how these things can be valued and how they can be distributed. And one of the things that we've actually been able to achieve in blockchain is the creation of scarce digital assets as art and scarce digital tokens, because we can tie these things directly to tokens on a blockchain. And we can give them unusual kinds of utility value. In doing so, let's say, what if we created kind of like a card game, so to speak, but where there was a limited number of cards based on the number of blockchain tokens. So we had like a Pedro Martins card, and the Pedro Martins super rare card. There's only like 5 of them in the world, and they're in this little game, and we could attach some kind of arbitrary utility to the art behind it. Say, if you burn, if you consume, if you spend your Pedro card after you buy it, you get a special one-on-one meeting where he has to answer any question you ask honestly. His time. There you go. Has value. Everything that is scarce, to have value, something has to be scarce. Okay. So, é como os cromos, antigamente, o mais difícil. O cromo mais raro, o mais difícil. Vocês não são do tempo das cadernetas de cromos. Não, são os cromos. Mas as cadernetas de cromos, os mais raros, eram sempre os mais valiosos. Não é? E neste caso, poderia ser o tempo do Dr. Pedro Martins, por exemplo. Não é? Ele está a dizer o Mitchell. Pode continuar. Sure. So we could assign an arbitrary value to this token. And because the funny thing about art on the internet is you can't enforce its value. There's no copyright on the internet. Anybody can copy data. So the only way to enforce value for art and information on the net, other than to gate it and to restrict it, which of course destroys the memes. Memes are best when they spread.
They got to spread to everybody. The only way to do that is if you make people willingly participate in the valuation of digital art attached to a blockchain. And we found a way to do that. So our goal with that particular project is to create basically systems like Steam for incentivizing the creation of great culture, whether that be content, whether that be specific kinds of art, or whether that be memes that people can then go and buy and sell on an open marketplace. And if you're wondering if this works, we have another similar service in the crypto world called Rare Pepes. Pepe is the weird green frog that's been in the American media recently. And that service, Rare Pepe Cash, is worth about $15 million. And cards trade for a lot of money arbitrarily. And they do so only because people value being a part of that community. Only because people give that art value and they feel like they're contributing to the success of those ideas and the expansion thereof. And when you break that down, you realize that's basically what art is most of the time. Most of the art is group valuation and participation in some kind of greater ideal. And if we can bring that to the blockchain, well, who knows where we could go. Maybe we'll have $1 billion meme market one day. That would be pretty funny. Buy your Dogecoin, whatever. So that's another one of the really weird things. But of course, that would totally transform how internet culture worked. Because suddenly people who had specific memes would have different status in certain kinds of communities. They could have certain privileges that were socially respected. And of course, that would change how you deal with content and art creators because they finally have a way to monetize themselves over the internet. Whereas right now, it can be very, very difficult to be an artist on the internet. So we went through a long list of applications. There's a lot more, but we are not going to go through those. So let's open this up to questions. Does anybody have any curious questions about the applications? Do you guys understand a lot of this stuff? Do you see what kinds of things that you might be able to do with it? Because of sure. Depends. There's a variety of systems you can build it on. You can build it on Solidity, which is the Ethereum language built on JavaScript. Solidity. Solidity is a new language. Solidity and Serpent were specifically designed for blockchains. Blockchains are extremely risky to work with because they're moving value. The Ethereum blockchain has $20 billion of value on it, right? That's the net market capitalization of the blockchain. If you mess up even part of the code, you lose a lot of money. This was what happened with the DAO, the Decentralized Autonomous Organization, the original one, when a small bug led to the loss of $56 million in Ether. $56 million because someone didn't write their code correctly. That's a lot of money. So we had to develop usually our own languages to deal with this stuff. Other people are writing them in OCaml. There's Lisp, which is built in JavaScript, but it may not be the most secure thing. I believe Steam has both Python and C# that you can work with. I think it also has Ruby to some degree, but you'd have to double check with the developers on that. So depending on the system, they'll use a different kind of language depending on what kind of goal they want to achieve. Speed, ease of use, precision, everything is different. But most people tend to start on Ethereum. That's what they do, because it has the largest developer community, and because JavaScript is cool. Do we have any other questions, or did I scare everybody off? No? Oh. When that is going to happen? When what is going to what? When that's all of that stuff that we've been talking about blockchain and Sure. Okay. Is going to happen in the real world? Is happening right now, or it's being a slow process? It's being
few years. So we are testing a lot of this stuff. Remember, all these things I'm talking to you about, most of them have never existed before. We are really creating things from scratch here. This is a brave new world for the kinds of technologies and structures that we're working with. And we're finding our way as we go. There's no plan. We're just building stuff and seeing if it sticks. The Steam example is a good one. That's 1 year old, and it's one of the older live projects, one of the very few. It's up and running, and it could go big anytime, but that's just one project. Smart contracts have been up for 2 years now, 2-ish years, I think, on Ethereum, and you have smart transactions on other systems. And they are getting used, but to a variable amount of degree. It's really tricky to make them work on Internet of Things devices, for example, because you need a lot of devices talking to each other for shared aims. You basically need network effects. Prediction markets are kind of already up, but they have problems with settlement. In other words, where the money goes. So that's an issue. Everything is just in progress. Aqui há uma coisa que é preciso dizer. Para quem porventura acha tudo isto muito inconsequente, ou não de Estado, quando o futuro não é uma reaviação do passado, esta é a única maneira de progredir. Não há outra. Aqui não há formas testadas. Isto está a ser demasiado rápido. Não há tempo para isso. Aqui o que há é tentativa e erro. São sinais, mas é ou isto ou falhar de certeza. Porque as coisas estão a mudar ao ritmo realmente muito grande. I don't know if you have something to say right now. I have a proposal. I have a little film, 13 minutes. It's with subtitles. É um filme em inglês, mas é legendado. É uma senhora também, para dar aqui que vai falar-nos um bocadinho, durante 12 ou 13 minutos, com legendas em português. Eu sugiro que vamos assistir a esse filme e depois abre-se mais um bocadinho de espaço só para eventuais troca de impressões e pronto, isto já vai prolongado. Portanto, eu vou pedir ao nosso